Bom, Geninho, bom dia. A gente estava vendo aqui o seu trabalho. É claro que nesse momento a expectativa que a gente, pelo menos nossa aqui, é saber como é que, primeiramente, a situação do Judson, né? Porque você já comentou com a gente lá depois do jogo, como é que ia ficar a situação dele. Ele chega hoje aí, vai ter uma conversa, já teve essa conversa por telefone, como é que vai ter essa definição do Judson, se vai ou não para o jogo? O Judson deve estar chegando agora, né? Provavelmente mais talvez uma meia hora, uma hora, o Judson deve estar aqui, vai se incorporar ao grupo e nós teremos que ter uma conversa com ele para ver como ele se encontra. Nós não nos preocupamos na parte física, o Judson é um dos nossos melhores jogadores em termos de preparação. A parte técnica ninguém perde com 2, 3 dias sem trabalho. A gente precisa ver como está a cabeça do Judson, como ele se encontra, né? Então, vamos aguardar, vamos conversar com ele vai para a concentração. E a gente deve conversar com ele quando ele chegar aqui, depois mais à noite, vamos sentindo o jogador. Torcer para que ele chegue bem. Se ele chegar bem, ele vai para o jogo. Vai depender do jogador, é o jogador que vai se escalar. Se ele se sentir bem, ele vai para o jogo. Se ele sentir que ele não tem condição, nós temos que mexer em alguma coisa dentro daquilo que nós tínhamos planejado. Vamos ter alguma dificuldade, porque o substituto natural, que era o Luan, tomou o terceiro cartão, está fora. Então, nós temos algumas opções que nós teremos que procurar nos socorrer. Bom, Geninho, sobre a dupla de zaga, né? Perdeu o Betão, o Ayrton provavelmente deve voltar ali com o Marquinhos. O que muda aí no esquema defensivo? Não muda nada, não muda nada. Apenas característica de jogador, né? O Betão é um jogador que faz melhor a sobra, é um jogador que canta bem o jogo. Tanto o Ayrton como o Marquinhos estão acostumados a jogar com o Betão. É a primeira vez que nós teremos a oportunidade de ver os dois jogando juntos sem o Beto, porque já jogaram juntos, mas com o Betão na sobra, eu jogando com 3 zagueiros. Mas são jogadores que treinam, se conhecem, estão sempre juntos. Espero que a gente não encontre dificuldade, né? Eu acho que é nessa hora que você tem que ter a confiança de que o teu grupo é bom, né? O grupo tem respondido sempre muito bem, e eu espero que essa dupla Ayrton e Marquinhos possam jogar e corresponder. São os dois que vão jogar, estão escalados, então só nos resta a expectativa, né? Pois é, com essa confirmação, né, da dupla de zaga, a gente viu também o Igor treinando na lateral esquerda. A dúvida mesmo é o Judson, no resto acho que o time está pronto, né, Geninho? Nós temos uma duvidazinha no meio, né? Vamos ver como é que vem o Fortaleza, como fica, para que eu possa definir o time. Mas tem uma volta também confirmada do Getúlio, né? Então volta o Getúlio no lugar do Jones, o Ayrton entra no lugar do Betão. Temos essa expectativa do Judson, torcendo para que ele venha. E aí, uma expectativa de como eu formo o meio. Ou entro da maneira que eu venho entrando sempre, com o Marcos e o Judson e apenas um outro segundo volante, um outro meia, ou eu mantenho aquela formação que a gente vem jogando, principalmente a que jogou no último jogo, ou lá em Goiás, né? As duas que eu utilizei em Goiás, contra o Goiás e contra o Atlético. A gente deve definir tudo isso hoje. Eu não deixo o jogador dormir sem saber que vai jogar. Então, a gente deve ter todas essas definições no dia de hoje. Ô, Geninho, jogando com a possibilidade de que o Judson psicologicamente não esteja bem para o jogo. Você já citou, não tem o Luan para o jogo que está suspenso. A gente viu no trabalho agora pela manhã você utilizando ali naquele trabalho de bola parada o Kunde participando dessa atividade. De repente, é uma ideia, é uma das situações que passa na tua mente fazer isso, ele atuar como um terceiro zagueiro, ou de repente até fazer uma função ali, fazendo uma proteção na frente da zaga, se for ele o escolhido? Não, nós usamos o Conde para fazer aquela função que seria do Judson, mas não pensando nele no jogo, né? Nós treinamos dentro desses coletivos que nós fazemos aí durante a semana, quando nós temos a semana inteira, nós tivemos uma ou duas vezes a necessidade disso. Quem jogou ali e jogou bem, e pode ser, de repente, uma possibilidade, eu acredito que o Judson vai jogar. Eu não quero pensar muito na possibilidade do Judson não jogar. Mas dentro de uma necessidade, quem fez bem isso foi o Marcão. Inclusive, me parece que já jogou uma ou duas vezes em outras equipes, fazendo a função dali. Seria um volante de marcação, eu não usaria os 3 zagueiros com um zagueiro na sobra, eu usaria 3 zagueiros com um zagueiro
dando proteção na frente. A outra possibilidade é eu puxar Pedro ou Matheus para fazer o primeiro volante, e aí eu teria a opção de entrar ou Marquinhos, ou Maurício, ou Luanzinho, para compor o meio. Seriam essas minhas opções, né? É que eu tiraria do Pedro e do Matheus aquilo que eles têm de melhor, que é marcar e sair. Quem for jogar nessa função vai jogar mais preso. E eu teria que optar por um dos dois e jogar um pouco mais preso. Ou usar o Marcão fazendo uma proteção maior, deixando os dois liberados. E se for o caso de optar por isso que eu te falei, eu tenho as opções do Maurício, pode fazer o outro meia saindo, o Luan, ou o próprio Marquinhos. Então, é o que eu falo, a gente tem algumas situações que vamos esperar, tudo passa pelo Judson ou não, né? E eu espero que a gente tenha o Judson no jogo. Geninho, como é que está sendo administrar essa reta final, né? Principalmente a cabeça do jogador, o torcedor cria expectativa, e essa reta final você tem enfrentado problemas, né? Perdeu o Rodrigão contra o Goiás, depois perdeu o Getúlio, agora o Betão, teve 2 problemas familiares no meio do caminho. Tudo isso aí, como é que está sendo administrado? Mas são problemas que você tem que conviver, né? Uma final de campeonato sempre te traz algumas coisas. Ou o cartão, né? Um acúmulo de cartão é uma coisa natural de acontecer nessa reta de final de campeonato. Pequenas lesões, você viu o caso do Getúlio, foi uma pequena lesão, mas que tirou o Getúlio de um jogo. Ainda bem que o Getúlio já não jogaria por causa do cartão, então uma coisa ruim acabou sendo compensada por uma coisa boa, né? Se o Getúlio tivesse machucado, por exemplo, em Goiânia, ele não jogaria agora. Então, a gente procura pensar sempre do lado positivo. O que a gente faz nesse momento é dar muita moral ao grupo, dar muita força ao grupo, não ao time somente, né? Ao time que vai iniciar, mas ao grupo, de saber que todo mundo tem que estar pronto, porque agora é a hora de repente, ele ser chamado. Às vezes um jogador que não foi utilizado vira o herói no final da competição, né? Então tem que estar todo mundo bem, todo mundo treinando bem, todo mundo focado, ninguém pode já pensar em férias, pensar em... Por exemplo, o cara não é titular, não está sendo às vezes relacionado, ele larga, ele já está só esperando a final do campeonato. Isso não pode acontecer. Você tem que estar com o grupo todo focado, todo mundo, os 34 que nós temos no grupo, os garotos da base, todo mundo tem que estar focado com chance de jogar. A amostra é a própria condena à relação, que é um garoto que subiu e está junto com a gente, para motivar todo mundo. E a segunda parte é a consciência do grupo, que nós dependemos, por enquanto, exclusivamente de nós. Todo mundo está fazendo conta, nós estamos fazendo muita conta, mas se o Avaí fizer a parte dele, ele não depende de ninguém. Claro que se os resultados paralelos nos ajudarem, nós ficaremos muito contentes, vamos agradecer, porque facilitaria a caminhada. Mas nós temos que fazer a nossa. Não adianta os adversários fazer a deles por nós e nós não fazermos a nossa. Então, se nós fizermos bem a nossa parte, nós atingiremos a classificação, né? Você vê, nós podemos nos dar o luxo de entrar nessa rodada com 3 pontos à frente do adversário. Nós temos que manter isso. Né? Se nós mantivermos isso por mais 1, 2 rodadas, nós vamos chegar praticamente na última rodada com chance ou classificado ou com grande chance de classificação. Ainda nessa linha, Geninho, o grupo ele absorveu bem aquele empate lá em Goiânia, por todas as situações que foram criadas. E já emenda a segunda pergunta com relação ao Fortaleza. Seria muito melhor enfrentar o Fortaleza se tivesse sido campeão na última rodada também, né? O grupo é claro que sentiu bastante o resultado, porque ele teve a consciência de que jogou para ganhar. Que ele foi superior ao adversário, principalmente no final do jogo. Quando nós ficamos com um homem a mais e quando o Atlético tinha conseguido o empate. Nós tivemos 4 chances reais de gol. Tivemos um pênalti complicado, né? Um pênalti meio infantil, a gente pode dizer assim, muita vontade na disputa da bola. Mas o grupo não se abateu naquele momento, saiu para cima. Nós tivemos chance com o próprio Luanzinho, nós tivemos chance com o Renato, nós tivemos chance com o Matheus, nós tivemos várias chances ali para fazer o segundo gol, o terceiro gol, né, que nos daria hoje uma situação tranquilíssima, né, uma situação de você poder administrar até de uma maneira diferente essa reta final do campeonato. Então, é claro que na noite ninguém dorme, todo mundo foi para o hotel calado, a viagem foi uma viagem pesada, né? Normalmente é uma viagem mais solta, com brincadeira, ninguém conversava com ninguém.
Mas ontem nós tivemos uma conversa muito boa, a gente tem feito isso semanalmente, né, uma dinâmica de grupo. Conversamos, o grupo saiu dessa conversa mais solta, o ambiente já melhorou, hoje o ambiente está leve, hoje o ambiente está aquele ambiente de responsabilidade sem um ambiente de temor, sem um ambiente de abatimento. Seria muito ruim ir para um jogo importante contra um adversário poderosíssimo, com esse astral. O Fortaleza, por si só, por a campanha dele, já diz o adversário que nós vamos enfrentar. É o melhor time do campeonato, é um time que já está matematicamente classificado para a Série A, é um time que joga por uma vantagem mínima para matematicamente conquistar seu título, né? Vem com o grupo todo, segundo as informações, trouxe todo mundo para cá. Então, vem tentando fazer o resultado, vem tentando cravar a sua faixa de campeão aqui. Acho que vai nos trazer grandes problemas no jogo, mas é a situação, é a consequência disso aí, e nós temos que enfrentar o Fortaleza com o time que ele vier. Talvez, se ele fosse campeão, ele viria mais relaxado, concordo com você. Mesmo porque deveria ter muita festa, né, depois do campeonato, e aí as festas sempre trazem reflexo. Mas não, o não resultado eu acho que trouxe até mais responsabilidade para esse time de Fortaleza. Isso é ruim para o Avaí. Deve ter havido uma cobrança muito grande em relação ao grupo para que ele não deixe escapar as oportunidades, porque manda o bom senso que ninguém pode deixar para o último momento. Apesar que ele tem um jogo que, na teoria, é um jogo que ele poderia fazer a festa em casa, mas isso quem vai decidir são eles, não somos nós. O que nós temos que fazer é a nossa parte, é entrar focado, sabendo das dificuldades, sabendo da responsabilidade, tentar fazer o jogo. Eu acho que é um resultado importantíssimo para nós. Acredito que se você conseguir uma vitória nesse jogo, você vai dar um passo quase que decisivo, faltando 2 rodadas, para você, de repente, atingir o seu objetivo. Do Fortaleza, deixando claro que isso mostra que o time não virá relaxado para cá, para esse jogo. E o torcedor precisa entender isso, né? Porque apesar do time já ter conseguido o acesso matemático, falta ainda aquele ponto para conquistar o título. Então o torcedor também precisa entender que o Fortaleza ainda tem um objetivo na competição e não será um time relaxado, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que o torcedor entende isso, né? O duro é que o torcedor ele é emocional, é difícil você tentar conscientizar ou levar o torcedor para uma maneira racional. O torcedor que vem a campo, alguns são, mas é uma minoria, né? O torcedor vem aqui, ele vem na emoção, ele quer festejar, ele quer ver o time dele ganhar, ele quer ver o time dele jogando bem. E às vezes ele não se dá conta do adversário que o time dele está enfrentando, da dificuldade que o time dele vai enfrentar e da necessidade que o time dele precisa de apoio. O ideal é que esse torcedor venha aqui, jogue junto, porque independente do que acontecer, o Avaí vai continuar na briga. Claro que vai continuar com uma caminhada mais difícil, mas independente do que acontecer, ele vai continuar na briga. O que o Avaí pode fazer é facilitar muito a sua caminhada. E ele, para atingir esse resultado que vai facilitar a caminhada, que eu acho que é o desejo de todo o havaiano, e quando eu falo todo o havaiano, passa por diretoria, comissão técnica, jogador, funcionário, torcedor, todo o havaiano quer, né? É que o Avaí vença esse jogo e que nós tenhamos uma caminhada mais tranquila para que possamos atingir o nosso objetivo, que é o que todo mundo sonha, né? Eu acho que todo mundo nem está dormindo ultimamente, todo mundo sonha acordado com esse título. E a ajuda do torcedor é fundamental. O apoio que vem de fora para dentro é fundamental. Se o jogador se sentir amparado, eu digo sempre uma frase, eu falo isso em todos os lugares que eu passo, torcer para time que está ganhando é fácil. Torcer para um time que faz 3-0 e está tocando, gritar olé, é fácil. Duro é torcer para aquele time que está perdendo de 1-0 e precisa virar um jogo, aquele time que está empatando que precisa ganhar, aquele time que está errando passe, aquele time que não está vindo bem. Porque o jogador erra um passe, você apulpa aquele jogador, você já joga uma responsabilidade imensa nas costas dele para ele não errar o segundo. Se você der um apoio, ele vai fazer o segundo passe com muito mais tranquilidade. Se ele chegar na cara do gol e perder um gol e levar uma vaia, a hora que ele chegar de novo, o gol vai ficar com 1 metro. Se ele se sentir apoiado, o gol vai se estender, vai ficar com 20, ele vai fazer o gol. Então eu digo que o time precisa da torcida nesse momento que nós estamos precisando. Momento de decisão, momento de apoio. Porque eu acho que
Ninguém mais quer subir do que esse grupo do Avaí, do que os jogadores. Os maiores prejudicados serão os jogadores, comissão técnica, diretoria. Porque nós vamos ter que arcar com o ônus da culpa se de repente não subir. Então, todo mundo quer subir. Tanto quanto o torcedor, nós queremos subir. Tá? E nós vamos tentar fazer a nossa parte dentro de campo e esperamos que o torcedor entenda o momento e nos apoie. Né? Eu acho que é fundamental, de repente, esse apoio. Ele pode fazer, de repente, às vezes, até diferença no jogo. De repente, o torcedor pode ganhar o jogo. Eu já vi várias vezes acontecer isso. O time não vinha bem e nem o torcedor ganhou o jogo. Porque o torcedor acordou o time, o torcedor levou o time, o torcedor pressionou o adversário, pressionou a arbitragem e, quando você for ver, a responsabilidade da vitória, às vezes, é maior da torcida, do torcedor, do que foi do time. Ô, Geni, vem aí o Fortaleza, né? Equipe, uma das favoritas ao título, a favorita principal ao título, liderou grande parte, né, do campeonato. Qual que é o ponto forte hoje que causa mais preocupação para o Avaí? Até porque joga também com um jogador lá de área, lá que é um artilheiro também. O Fortaleza em si, a campanha do Fortaleza, o credencia o respeito que nós temos que ter. Eu acho que o Fortaleza chegou por um todo. Ninguém chega só por um pequeno detalhe. Claro que ele tem um dos artilheiros do campeonato, né? O Gustavo vem fazendo uma campanha tão grande que o dono dele, o Corinthians, já quer ele de volta. Já é um anúncio de um dos reforços do Corinthians, o centroavante do Fortaleza. Mas não é só isso aí. Outro dia, no penúltimo jogo, o grande destaque foi o goleiro do Fortaleza. Às vezes é o meia do Fortaleza, né? Então, eu acho que o Fortaleza é um grupo bom, um grupo muito forte, e um elenco forte. Se de repente o Rogério resolver poupar 2 ou 3 jogadores que ele tem pendurado, ele vai montar um time tão forte quanto. Talvez ele não tenha um jogador com a mesma característica do Gustavo. Mas ele pode botar Ederson para dentro, ele pode botar o Wilson para dentro, que põe uma movimentação tão grande, jogadores que qualquer equipe que está disputando a Série B gostaria de ter como titular no seu elenco. Né? Então você tem que tomar cuidado com o Fortaleza no seu todo. No seu todo, porque ninguém faz a campanha que ele fez, ninguém ganhou acesso com 3, 4 rodadas de antecedência sem mérito. Não acho que, pode-se dizer que é quase impossível o Fortaleza não ser campeão. Ele joga por 1 ponto. Então, 1 ponto em 6, né? Então, pode dar o título para ele, pode deixar ele comemorar e com mérito, com justiça, porque fez valer isso dentro de campo. Fez valer isso dentro de campo, um trabalho maravilhoso do Rogério, da diretoria do Fortaleza, que reacendeu um time que até pouco tempo estava quebrado, né? Uma torcida que tem colocado 50 mil pessoas dentro do campo, e isso não é agora que o time foi campeão, não. 40, 45, 42, desde o começo do campeonato, o Fortaleza tem colocado. Então tem motivos para que o Fortaleza chegue nessa posição, você tem que respeitar esse adversário, só que nós temos que vencê-lo. É simples. O bicho é grande? É perigoso? Morde, dá coice. Mas nós temos que enfrentar o bicho e temos que matar o bicho. Se você fosse acovardar por aquilo que o Fortaleza apresenta de retrospecto, é melhor você nem entrar em campo. Né? Acho que isso tem que servir só de motivação para você provar que você tem o mesmo valor que eles. Que por um motivo ou por outro, você, de repente, não está brigando pelo título. Mas que você também fez um bom campeonato. O Avaí fez um grande campeonato. O Avaí teve aí 80% do campeonato entre os 4 primeiros. Os adversários, você sai por aí, você conversa com o treinador, com comissão técnica, com diretores, torcedores das outras equipes, eles respeitam o Avaí. Eles consideram o Avaí uma grande equipe. Tá? Na análise deles, o Avaí é merecedor de subir por aquilo que fez. Então, eu acho que isso também nos credencia a enfrentar, porque você pode ter certeza que o mesmo respeito que nós temos pelo Fortaleza, o Fortaleza tem pelo Avaí. Pode ter certeza absoluta que o respeito que nós temos por eles, eles têm pela gente. Eles sabem que do lado de cá também tem um time forte, um time de qualidade, que demonstrou isso durante o campeonato todo. Geninho, num jogo tão importante, tão decisivo como esse, sempre é bom ter as suas lideranças dentro de campo, né? Uma delas está fora, que é o Betão, e tem a possibilidade da principal liderança do grupo iniciar no banco de reservas.
Aí eu te pergunto qual a importância do Marquinhos Silva nesse momento, né, no time, porque por característica dele, por onde ele passa, ele é uma liderança dos grupos, né? Então, que importância nesse momento tem o Marquinhos Silva? Não, uma importância muito grande porque ele, como você disse, ele vai ser talvez o jogador mais experiente dentro do campo, se eu não utilizar o Marquinhos Santos. Tá? E ele vai ter que passar essa tranquilidade para o grupo, vai ter que cobrar o grupo, porque o jogador mais experiente, invariavelmente, quando é o capitão, né, às vezes o Marquinhos, às vezes o Betão, e provavelmente nesse jogo, se eu não tiver o Marquinhos, o Silva vai ser o capitão. Ele representa o treinador, ele é a voz do treinador lá dentro. Às vezes você quer mandar recado, o recado não chega do outro lado, ou às vezes chega até errado. Né? Às vezes naquele tumulto, você fala A, chega B do lado de lá. Né? Então, dentro de campo, você tem que ter uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais centrada, para que transmita as suas ordens. Mas nós temos um grupo bom, nós temos um grupo centrado. Mesmo com menos experiência, nós temos um grupo centrado, um grupo que está muito consciente da responsabilidade, muito consciente do que precisa fazer. O grupo todo está focado. E eu espero que eles levem isso para dentro de campo e que possam fazer um bom jogo.